Atenção! Este vídeo contém spoilers. Prossiga com cautela. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Antes de mais nada, peço a todos que, se gostarem do vídeo, se estão curtindo o conteúdo do canal, se inscrevam, compartilhem, deixem seus belíssimos comentários e não se esqueçam do like, porque o like é o pagamento para este humilde youtuber que vos fala. Eu sou Jerônimo Araújo e no vídeo de hoje, então, eu vou voltar a falar do mangá A Lâmina do Imortal, ou como foi lançado no Brasil, Blade, A Lâmina do Imortal. Eu vou evitar chamar de Blade, A Lâmina do Imortal, para não confundir com o Caçador de Vampiros da Marvel. Eu vou meio que mesclar elementos do mangá com algumas coisas do anime da Prime Video. Um anime muito bom, para falar a verdade. E eu estou seguindo a cronologia da Conrad. E se vocês caíram de paraquedas aqui e não sabem do que eu estou falando, eu estou fazendo uma retrospectiva, estou falando de todos os passos, todos os números dessa incrível saga de uma menina em busca de vingança e de seu guarda-costas imortal. Peço que, se vocês não viram o primeiro vídeo, vou deixar um card aqui para vocês poderem conferir. Deem uma olhada lá, tá bem bacana. E vamos para o número 2, então. O número 2 começa com o final da luta com o Kuroi Sabato, e ele comenta que a intenção dele é matar a Rin e usar a cabeça dela, né, colocar a cabeça dela ao lado da cabeça da mãe da menina. Ele disse, não, eu estou disposto a tirar a cabeça da minha esposa aqui de um dos meus ombros e colocar a sua cabeça. E em seguida, irei me matar também. Então, a gente percebe nisso que o Kuroi Sabato é, de fato, um inimigo muito aterrorizante, um inimigo muito poderoso, mas o mangá toma uma atitude inesperada. O Kuroi Sabato acaba morrendo. O Manji, que estava sem pernas, estava aparentemente fora de combate, ele ataca Kuroi Sabato e acaba matando ele, acaba cortando sua cabeça em fatias, dando fim a esse terrível vilão. E é bem interessante a gente notar essa escolha de matar esse ser aparentemente tão perigoso logo no início. Poucas obras tomariam essa iniciativa, poucas obras escolhem esse caminho. Para fazer um paralelo com essa escolha, eu lembro muito de O Poderoso Chefão, onde o Luca Brasi, conhecido como um cara extremamente perigoso, cara que o próprio Don Corleone, né, acaba tendo medo dele. A gente fica pensando, meu Deus, o que o Luca Brasi irá fazer? Ele é um cara perigosíssimo e ele é o primeiro cara a morrer na história, um dos primeiros caras a morrer na história. Pelo livro, a gente fica sabendo de coisas que ele fez no passado, mas no filme, no livro, na história ali, a gente não vê nada, não aparece nada. Kuroi Sabato é morto e a gente tem um salto na história. O anime, o segundo episódio do anime, começa exatamente nesse momento. A morte do Kuroi Sabato a gente viu lá no primeiro episódio. O anime começa exatamente com a Rin e o Manji chegando na casa de um artista, um homem aí que era um ex-espião, e ele ganha vida pintando quadros com uma técnica bastante diferente. Ele amarra um pincel na ponta de uma katana, faz aí a sua arte, e é uma arte bastante procurada. O pessoal tudo procura a arte dele e tal, até pelo fato dele, né, pintar dessa maneira tão pitoresca. Ele é um amigo do falecido pai da Rin. A Rin conta o que aconteceu, né? Comenta o que aconteceu com a família dela e diz, queria perguntar ao senhor se poderia também se tornar o meu guarda-costas. O artista acaba recusando, a vida dele agora é outra, e ali mais ou menos tem um pouquinho do background da vida dele. Ele comenta que ele era um agente que trabalhava para o governo justamente porque ele sempre foi um grande amante das artes. Então, ele iria conseguir traficar a arte ocidental para dentro do Japão se não fosse por esses meios, porque naquela época era algo que gerava muitos problemas para quem o fizesse, né? Então, dessa forma, foi uma maneira que ele achou conseguir trazer essa arte sem correr nenhum tipo de risco. Naquele momento, o Manji acaba meio que entra em um atrito ali e ele resolve ir dormir em outro local. Antes de tudo, ele percebeu que havia um indivíduo espionando a casa e enquanto a Rin está aí dormindo, um assassino careca aí tenta atacá-la. O interesse que esse cara demonstra é justamente por conta disso, por conta da Rin e do Manji terem sido os responsáveis pela morte de Kuroi Sabato. Isso aí despertou um interesse muito grande daquele cara e ele pensou, cara, eu quero, né, se eu matar o cara que matou o Kuroi Sabato, eu vou me tornar um fora da lei bastante renomado. Ele tenta matar a Rin, mas o Manji aparece e começa uma brigação muito interessante. Temos aqui os primeiros vislumbres das armas do Manji. Essas armas mais ou menos foram mostradas já no primeiro número, mas aqui a gente tem um vislumbre um pouco melhor delas. E essas armas eu vou, no decorrer dos próximos vídeos, falar a respeito delas. E o Manji, ele é um samurai que não usa somente uma katana, ele usa diversas armas, e armas muito interessantes, armas muito bizarras. Ele e a Rin enfrentam esse grupo de samurais, porque o careca trouxe uma pequena gangue. E quando o Manji pensa em dar cabo desse sujeito, ele acaba caindo numa armadilha. Ele fica preso numa árvore com uma espécie de uma corda, com alguns anzóis ali, e o Manji fica preso, suas costas ficam
ficam presos ali. O cara pensa que matou o Manji, joga uma faca achando que matou ele, e quando ele vai atacar a Rin, o artista, amigo do pai dela, acaba matando esse assassino careca. Eles ali conversam, e nesse meio tempo que estava acontecendo a briga, é uma situação muito interessante, porque esse artista tá com um bloqueio. Ele tá com uma espécie de um bloqueio criativo, que ele tá procurando um tom específico de vermelho, que ele diz que já lembrava de ter visto, mas né, não consegue alcançar aquele tom certo com as tintas. E o tom esse é o tom do sangue. Então, durante a luta, aquelas cabeças rolando, ele tem de novo o vislumbre do vermelho sangue, e aquilo meio que quebra aquele bloqueio, e no final, então, ele acaba ajudando a Rin, justamente porque o sujeito ali destruiu o quadro dele. Ele paga um valor de 30 ryus, que é o dinheiro da época, que com certeza não era pouca grana, e pede pra ficar então com os cadáveres da batalha, porque ele quer, né, usar a matéria-prima pra justamente pintar seus quadros. É realmente um personagem muito interessante, muito simpático. O artista, o Souri, ele e a filha dele, a Tatsuki, deixa claro ali que era amiga de infância da Rin. A dupla então continua a viagem, e então temos mais um passo da caminhada dos dois, aonde a Rin vai até um amolador de espadas e pede aí pra ele afiar as diversas armas brancas que o Manji utiliza. Naquele momento, na loja do amolador de espadas, ela vê uma das espadas que pertencia a seu pai. Um sujeito entra na loja e ela conhece o cara. O cara também faz parte da gangue Torryu, responsáveis pela morte de sua família. Aqui temos a primeira participação do Taito, um cara super habilidoso que vai ser meio que o rival do Manji. Esse cara tá de posse da espada. A Rin pergunta se por 30 ryos ele venderia a espada pra ela. Ela volta pra casa e conta essa situação toda pro Manji, e o Manji comenta que ele tá acostumado a dormir na rua, a viver uma vida meio bandida, mas pergunta pra ela: tu vai aguentar ficar sem tomar banho, sem ter um lugar pra dormir? Esses 30 ryos a gente pode usar, né, pra ter uma hospedaria, um local bacana pra ficar. Ela resolve mudar de ideia, vai dormir, mas, né, ele percebe que ela ficou muito mal com aquilo, que ela ainda está chorando e tal. O Manji, como todo bom protagonista, ele vai então atrás do Taito pra pegar a espada. E aqui temos uma luta muito bacana. Eles lutam no que parece ser uma floresta, que no passado sofreram com uma enchente, então é uma floresta meio que afundada na lama. Termina com o Manji preso na lama e o Taito aparentemente conseguindo derrotá-lo. Quando o Taito tá indo embora, o Manji vem de arrasto e o esfaqueia. O Taito olha aquilo e pensa: tá, que isso, maluco? Larga a espada pra ele, né, e vai embora. Ali ele mais ou menos percebe que tem alguma coisa estranha. E isso é muito interessante no início, quando a gente percebe, né, que muitos dos adversários não sabem quem o Manji é, não conhecem as habilidades dele. E meio que se surpreendem, porque o cara é uma espécie de um Wolverine japonês. Esse número foi muito interessante porque temos uma construção muito maior da relação dos dois, da relação de Rin e Manji, aonde ela, no final, chama ele de irmão. Ela meio que faz isso pra provocar ele, porque o Manji vê nela a irmã que ele havia perdido, e ela meio que quer provocar essa emoção nele. Porque enquanto ela é uma personagem bastante emotiva, e isso é uma coisa que acaba atrapalhando em alguns momentos a missão dela, o Manji é justamente o contrário. Ele é um cara cínico, ele é um cara bastante nihilista, ele é um cara que não tá muito aí pras coisas. Então, os dois personagens, ele sendo um cara mais fechado, um cara bastante racional, e ela sendo uma personagem mais emotiva, é o que forma, o que, né, dá esse tom tão interessante pra dupla. E eu acho que as melhores duplas são formadas por duplas de pessoas que têm essa diferença tão grande entre si e são quase um oposto um do outro. Aqui, como eu disse no outro vídeo, também conseguimos ver o quanto o Manji não é um herói tradicional de mangá. Porque, cara, ele apanha pra caramba. Então, ele apanha muito. Ele comenta que as habilidades de espada dele parecem estarem prejudicadas pelo fato dele não morrer, dele não precisar mais se preocupar com a morte. E eu faço um paralelo novamente, o mesmo paralelo que eu fiz lá no primeiro vídeo, e isso é uma coisa que fica muito evidente pra mim. Parece quando nós jogamos um jogo de videogame usando algum código de vida infinita. A gente caminha ali dentro do jogo sem se preocupar em morrer. E, querendo ou não, as nossas habilidades dentro do jogo acabam se prejudicando por conta disso. E o personagem demonstra muito de início essa falta de habilidade, falta de preocupação em se defender, em tomar atitudes que uma pessoa mortal tomaria. Outros personagens, como por exemplo o Lobo Solitário, que é um personagem muito habilidoso, mas diversas vezes tem que usar de truques e de vários tipos de táticas para não morrer. O Manji não usa nada disso. Inclusive, no final da edição, é falado sobre o Bushido, sobre o caminho do guerreiro. E o Bushido, o caminho do guerreiro, era esse código de conduta que os samurais seguiam. Falava a respeito de como tu deveria se portar na sociedade ou perante os desafios da vida, mas também como a pessoa deveria se portar consigo mesma. Deveria se arrumar, se perfumar, né? Se embelezar, digamos assim. E o Manji é o completo oposto disso tudo. E eu acho muito interessante que ele é exatamente um anti-Bushido. Ele é a antítese do Bushido. Ele é um personagem beberrão, é um personagem que fala palavrão,
é um personagem que não gosta de tomar banho, que não se arruma, que é um cara meio largado. Esse personagem, assim, é uma quebra do que a gente vê aí no Lobo Solitário ou no próprio Vagabond. O próprio Musashi Miyamoto, ele é um Ronin, mas ele é um cara muito belo, muito ajeitado, digamos assim. E falando ainda do Bushido, é interessante perceber como, fazendo só um breve comentário, assim como eu comentei lá no outro vídeo, como a suástica, diversas civilizações antigas eram um símbolo positivo, como ele foi distorcido pelos nazistas. Eu acho que o Bushido, nesse neofascismo que a gente está vendo se erguer aí no mundo, também é um código, uma espécie de um símbolo de conduta que também foi distorcido. Porque várias pessoas que admiram os samurais e que admiram a conduta dos samurais, eles usam certos elementos do Bushido, como a questão da tal da, entre aspas, honra, dignidade, de morrer por um líder, de servir o seu senhor com lealdade e tudo mais, eles acabam distorcendo isso e utilizando para servir propósitos nefastos de elementos aí da geopolítica que, de fato, não condizem com o que uma sociedade humana prega e estão muito mais aliados aí com elementos fascistas. Realmente é algo muito triste vermos aí vários elementos da cultura japonesa, né, que é tão rica e com exemplos de honra tão grande, sendo aí distorcidos. E se a gente for parar para pensar, o próprio Japão já fez isso mais de uma vez, só pesquisar um pouco a relação do Japão com a China aí no século XX, no século XIX. O ser humano, eu acho que tem essa tendência de acabar caindo para a maldade, acabar caindo para a crueldade com uma facilidade, infelizmente, tão grande, né? Mas é isso, meus amigos e minhas amigas. Falei brevemente aí sobre a edição número 2 do mangá A Lâmina do Imortal. Eu estou achando fantástico. Recomendo a todos que vão atrás para conhecerem melhor essa belíssima saga. Assistam o anime da Prime Video, e eu inclusive achei o anime antigo, o anime dos anos 2000, e eu quero começar a assistir ele também, para ver aí algumas diferenças ou algumas similaridades que ele tenha com o anime atual e com o mangá. Por hoje é só, quero agradecer a todos e é isso. Um abraço.